Vocês estão? Vão entrando, vão dando um joinha aí, vão falando que vocês estão presentes. E vamos lá, estou aguardando a presença de vocês. Hoje a noite promete, uma noite muito especial. E quero compartilhar todo o meu conhecimento com vocês aqui. Vamos lá. Aí. Também lembrando que estamos ao vivo aqui no Instagram, pessoal. Vamos lá. Boa noite, Marcela. Tava aguardando uma pessoa aqui falar um oi aqui para mim. Tô me sentindo sozinho, viu? Lorena, boa noite. Pessoal do Instagram também, da live. Hanna, Miranda, Franciele, Aline, Caetano. Vamos entrando, pessoal. Hoje tem muito conteúdo bacana. Quero doar o máximo aqui para vocês. Sempre em prol aí da saúde e do benefício para vocês. E realmente é o que vale aqui para todo mundo, tá? Obrigado, Aline. Obrigado pelo carinho. Vamos lá. Aqui, pessoal da live. Boa noite, Gina. Boa noite, Dani. Thiago, boa noite. Sami. Márcia, boa noite. Martim, boa noite, pessoal. Vamos lá. Mais alguém do YouTube aqui? Presente na live? Só dá um oizinho aqui. Ótimo, aí ficou bom, Rodrigo. Ficou muito bom o que fala aqui. Olha que maravilha. Pessoal, vamos recapitular um pouquinho daquela aula que eu dei, né, a respeito sobre o jejum intermitente e o detox intestinal. E do que eu falei, por que o jejum se tornou tão popular, né? E é bom que a gente grave esses conceitos e os benefícios, porque no final das contas vocês vão concluir que realmente o jejum se encaixa na vida de qualquer pessoa, né? Independente de qual estratégia alimentar que ela queira seguir, o que queira fazer. Mas recapitulando, a aula número 1 eu falei principalmente do que, né, quem pode, por que fazer o jejum intermitente e quais são os benefícios, né? Primeiro, a gente falou que o jejum intermitente, ele é um excelente, né, junto com o detox intestinal, ele é um excelente método para quem quer emagrecimento, né? Independente se a pessoa ela vem no processo de, sei lá, por exemplo, está prescrevendo, usando medicação, se a pessoa está usando medicação para emagrecer e se ela está fazendo algum outro tipo de estratégia, com certeza o jejum intermitente é muito superior, extremamente mais fisiológico, muito mais natural do que realmente usar medicação. Realmente o seu corpo, de uma maneira geral, fica... Oi? Consegue olhar mais para cá? Olhar para cá, vamos lá. O pessoal não está escutando, não? Essa é a dificuldade de estar usando aqui o YouTube, né? Está escutando o pessoal da live? Ótimo, então tá, vou falar um pouquinho mais próximo aqui. Então, essa questão da gente estar fazendo me perdi aqui, vamos lá. Isso, está falando de emagrecimento, né? Então, a questão do emagrecimento, pessoal, o jejum é interessantíssimo pelo fato de que a gente tem essa melhora da resistência insulínica, o seu corpo vira um queimador de gordura, então é realmente uma excelente estratégia, muito superior do que usar HCG, muito superior do que você usar sibutramina, muito superior do que você usar Pemproporex. Acredito que vocês devem estar se identificando com isso. Então, de maneira geral, ele é muito bom, muito interessante, e obviamente vocês comprovaram isso em relação ao quê? Os meus depoimentos que a gente teve, não só ontem, mas ao longo desses meses, que a gente vai colocando depoimentos de pessoas que fazem o jejum intermitente. Ele é interessantíssimo para quebra de platô. Por exemplo, aquelas mulheres, homens que, por exemplo, doutor Wesley, eu estou há 5, 6 meses com o mesmo peso, por mais que eu reduzo eu faço um ajuste alimentar, ou estou me fazendo mais academia. Então, quando você entra no processo do jejum intermitente, melhora, você quebra esse platô, né? Então, ele é excelente estratégia para quem quer quebrar platô. Ou, de fato, por exemplo, uma pessoa que vem
adquirindo uma dieta vegana, uma pessoa que vem adquirindo uma dieta low carb e quer mudar a estratégia para quebrar esse platô, é uma excelente estratégia. Então, ele é interessante para emagrecimento, quebra de platô. E para mim, uma das coisas que eu mais gosto é essa questão de prevenção de doenças, né? E não só isso também, na melhora, na cura de várias doenças. Quando a gente fala de prevenção, realmente a gente, de uma certa maneira, pode imaginar também na cura, porque tudo que mexe com a questão da insulina, né? Porque todas as doenças relacionadas, hipertensão, diabetes, gordura no fígado, ovário policístico, sem dúvida, você tem uma melhora muito grandiosa por conta dessa modulação da insulina, tá? E uma coisa também que as mulheres falam, né, para mim, é a questão dos desejos, que elas não viram escravos dos seus desejos, e de uma certa maneira, isso é muito interessante, porque você melhora a sua produtividade no trabalho, você não fica refém da comida, então não tem aquele horário, meu Deus, meio-dia, eu tenho que comer 3 horas a cada 3 horas, então isso é muito legal, porque você fica mais solto, mais livre, né? Então você não tem que ficar refém da comida e escravo de desejos. Tudo isso porque, fisiologicamente falando, um dos hormônios responsáveis para aumentar a saciedade, que é a leptina, durante o jejum intermitente, o que acontece? Você modula a insulina, tá? Você modula a leptina, que é o hormônio da saciedade. E o que acontece? Fazendo o jejum intermitente, você realmente aumenta essa questão sua da saciedade, melhora todos esses aspectos de inflamação, porque a insulina também está relacionado com isso, você deixa a insulina mais baixa e, de fato, você consegue ter uma melhora significativa no emagrecimento, de uma série de coisas. Beleza? Vamos lá. E não só isso, também o aumento da longevidade, né? Os benefícios da longevidade, porque já foi provado isso, já foi prêmio Nobel, de que o jejum intermitente, toda restrição alimentar, calórica, vamos pensar assim, você poupa seu sistema imunológico, seu sistema endócrino e, de fato, aumenta a sua longevidade. Então é isso, pessoal. Vamos lá. Só recapitulando essa aula de ontem, que realmente, de segunda-feira, eu pontuei os principais motivos. Eu espero que vocês tenham anotado aí que o jejum é interessantíssimo para emagrecimento, é interessantíssimo para a quebra do platô, é interessantíssimo para você aumentar sua produtividade, é muito interessante para a prevenção de doenças relacionadas com a insulina, tá? E muito interessante também na questão da longevidade, beleza? Bom, vamos falar aqui também um pouquinho da nossa live surpresa de ontem. Quem esteve presente, né, ontem, percebeu, né, que a gente chamou 3 alunas muito especiais da turma anterior, que, na verdade, a Carla foi da segunda turma e a Vanessa e a Gabriela foram dessa última turma. A gente selecionou essas pessoas porque para dar esses depoimentos, e realmente foram depoimentos, principalmente da Vanessa Vilena, que foi um depoimento que deixou a gente muito feliz, todos deixaram a gente muito feliz, mas só o fato dela ter falado que Muita honra falar com você. poxa, a honra é toda minha. Toda minha. Muito respeito pela sua equipe, muito agradecimento, estou muito feliz. Nossa, a felicidade é nossa tê-la aqui, viu? Escutando você. E eu quero que você abra seu coração e pode falar, se apresentar para o pessoal. Todo mundo é uma família que todo mundo quer escutar você, viu, Vanessa? Pode falar, Tá bom. E se apresente. Conheci o jejum intermitente, eu acho que faz 1 ano, por uma consulta que eu fui no gastro, e ele citou, ele devia ter uns 70 anos, e falou que o segredo da juventude dele, na verdade ele era muito jovem mesmo, era o limão pela manhã e era o jejum, que ele só almoçava meio-dia. Eu falei, meu Deus, mas como você só almoça meio-dia? Normal para mim. E aquilo me despertou. E eu falei assim, meu Deus, eu tenho que procurar, né, saber o que é o jejum intermitente. Eu e meu esposo, nós nos casamos, engravidamos e todo mundo super engordou.
E a gente estava buscando outro estilo de vida porque a gente precisava cuidar das nossas filhas, né? Ver crescer. E da situação que a gente estava, eu cheguei quase a 100 quilos. E eu então comecei a pesquisar. E eu sou uma pessoa que eu sempre oscilei de peso. Então, eu tomei todos os remédios inimagináveis, né? E que uma sibutramina para mim não fazia mais nem efeito. Nossa. Então, assim, eu preciso procurar um outro estilo de vida. E aí foi esse médico que falou para mim. Aí eu comecei a jogar no Instagram #jejum intermitente. E aí apareceu você. Poxa, que legal. E aí eu comecei a procurar, meu esposo começou a fazer e começou a dar certo. Só que a gente fazia sem nenhuma informação. Aí teve um dia que eu falei assim, não, aí eu vi o seu curso, agora a gente vai ter um curso, né, e pra gente explicar como funciona. Eu falei, não, eu vou fazer esse curso, mas será que vão me enganar? Eu vou pagar e não vou ter esse curso? Aí eu tava no carro com meu irmão e falei assim, eu acho que me enganaram hoje pela manhã. Porque eu paguei e eu não sei nem o que eu tô pagando, mas era na verdade, a curiosidade e era mais uma tentativa de emagrecer. Só que assim, para minha surpresa, foi transformador. Foi transformador. Eu perdi 16 quilos, comecei em abril, tenho outro estilo de vida. Eu acho que eu sou um exemplo para muitas pessoas. Eu digo que meu marido ganhou uma nova mulher. Ele teve a felicidade de casar 2 vezes com a mesma mulher. Lógico que a segunda é mais bonita. É mágico, porque tudo que eu faço hoje, eu não imaginaria que eu iria fazer sem remédios. Hoje eu consigo dominar a minha fome com a vontade de comer. É muito claro isso na minha cabeça. Eu consigo ir para os lugares e aproveitar, mas não pela comida, pelo prazer de estar lá. Eu consigo praticar todos os dias esporte e pela energia. Participei de um desafio de 60 dias dentro da academia, fazendo jejum intermitente, e fui muito elogiada, tive grandes resultados. E, na verdade, é a mente mesmo. É você treinar a mente. Eu aprendi uma coisa. Se eu acordo e digo, hoje eu vou comer tudo que eu quero, eu literalmente como tudo que eu quero. Quando eu acordo e digo, não, hoje eu vou fazer minha dieta direitinho, eu vou comer, eu vou seguir, é incrível como eu consigo fazer. A vontade de doce também não existe mais. Não como açúcar há algum tempo. É muito diferente, entendeu? É muito diferente de tudo que eu vivi. E que bom que eu conheci vocês. Que bom que eu estou aqui para dar esse depoimento. E dizer que não é só questão de peso, não. É questão de autoestima. É questão de saúde mesmo. Eu conto para as pessoas que me perguntam, mas tá igual uma Barbie, tu mudou. Eu conto que o que me deu start foi que 2 vezes eu fui para a urgência achando que eu estava infartando. E eu tenho 41 anos e, na verdade, eu estava com retenção de líquido que eu tinha, eu estava com má circulação. Então, eu ficava com os braços, o rosto todo dormente. Eu falei, meu Deus, eu tenho uma filha de 9 anos e uma filha de 3 anos. Aonde eu vou parar, né? Então, ou eu mudo, ou a vida vai me dar um castigo lá na frente. Né? E eu tenho um exemplo, porque eu tenho idosos próximos de mim que tomam muito remédios. E eu fico assim, pensando, quanto essa indústria farmacêutica não ganha? Quantidade de farmácias que se abrem dentro da minha cidade. Será que a população não está doente? Será que isso não é alimentação? Então, assim, eu quero ser o exemplo para dentro da minha casa, para as pessoas que eu falo de mães, porque depois que a gente tem filhos, eu ganhei 30 quilos na minha gravidez. Passam pela mesma coisa e acham que não tem mais jeito, que só remédio
né, resolve, porque é muito fácil. Você chega no médico, ele diz algo assim: olha, eu vou te dar um inibidor de apetite, algo para uma coisa para ficar tranquila, e aquilo vai virando uma bola de neve, você vai se viciando, e aí você acha que você não é capaz. Tudo que as pessoas, primeira vez que me olham e falam, me ensina qual foi a medicação que você tomou, e ninguém acredita que eu não tomei medicamento. Pela primeira vez eu não tomei. Eu acho que assim, é tão concreto isso, que eu sei que eu mudei, né? O jejum me fez mudar. E é incrível como você não sente aquele desejo louco, que é aquela roda viva, né? Você come o açúcar, e, né, daqui a pouco você busca mais e você fica nesse ciclo vicioso. E eu consigo cortar isso. Eu preciso agora perder mais 5 quilos. Eu tô super feliz e me acho super bonita, super gostosa. E assim, é muito legal, é muito bom, eu só tenho a agradecer. Fez o processo de emagrecimento, do detox intestinal, junto com o jejum intermitente. O que aconteceu? Depois, ela não estava com essa necessidade, ela explicou aqui pra gente, ela não sentiu que durante o processo do casamento dela, ela não tinha vontade de tirar foto, né? E depois que ela fez o protocolo, que ela fez todo o guia da turma, que a gente orientou ela, tudo certinho, o que aconteceu? Ela falou pra gente que o marido dela ganhou uma nova mulher, e não só isso também. Ela teve coragem, depois que ela emagreceu, melhorou a sua saúde, transformou a vida dela, ela conseguiu ter coragem de tirar foto, fazer um álbum de casamento, né? Então, foi um depoimento muito marcante, assim como também da Gabriela, que, nossa, melhorou também as dores, lá de Goiânia, melhorou muito essa questão da fibromialgia, das dores articulares dela, melhorou muito as dores que ela estava sentindo pelo processo do jejum intermitente e o detox. Primeiro porque o detox intestinal faz essa limpeza intestinal, melhora isso, e depois dá o pontapé para o jejum intermitente, que melhora essa questão da inflamação, melhora as inflamações no corpo, tá bom? E a Carla, nem preciso dizer que ela transformou por completo a vida dela, ela teve esse emagrecimento, ela teve todo esse processo aí de transformação, ela mostrou a foto de antes e depois dela, e a gente ficou super feliz, né? E agora ela realmente está se sentindo extremamente mais motivada para treinar, muito mais motivada para ir para academia, muito mais motivada para colocar uma roupa que ela sempre deseja. Então, realmente, a gente fica muito feliz, não só por questões de saúde, mas por transformar vidas. Isso é o mais importante, é o intuito nosso aqui, dar esse conhecimento para vocês, porque a gente acaba que a gente se sensibiliza, vê, a gente recebe inúmeros directs, a gente recebe inúmeros aqui e-mails falando, doutor, o que eu posso fazer? Às vezes a gente não consegue dar conta, porque realmente a quantidade é muito grande, mas a gente faz esse momento aqui para vocês, deixa gravada a live, a gente faz esse momento no YouTube, para quê? Para realmente todo mundo ter acesso, a gente está podendo responder essas dúvidas de vocês e está esclarecendo e dando mais subsídios de conteúdo que o jejum intermitente pode realmente, juntamente com o detox intestinal, transformar a vida de vocês. É um pontapé inicial para a mudança de uma vida. Então, não é à toa que eu falo tanto isso nas minhas redes sociais e não é à toa que a gente recebe muitos feedbacks positivos falando dessa questão do jejum intermitente e do detox intestinal, tá? E, de uma certa maneira, é o que eu costumo falar para todos os meus pacientes, todos os meus clientes aqui que frequentam a minha clínica, já dando uma introdução na nossa aula de hoje, é a respeito de quê? Que o jejum intermitente ele é imparcial, né? Vocês já pararam para pensar que o jejum intermitente ele é imparcial? Por quê? Ele se encaixa em qualquer situação na vida da pessoa. Ele se encaixa em qualquer situação, seja ela
se ela segue uma dieta vegetariana, você pode associar o jejum intermitente. Se ela segue uma linha low carb, ela pode associar o jejum intermitente. Se ela segue uma dieta cetogênica, ela pode associar um jejum intermitente. Independente aí, se ela segue qualquer estratégia nutricional, pessoal, o jejum intermitente pode se encaixar, tá bom? Dentro da janela, obviamente. Lógico, algumas pessoas vão ter mais resultados do que outras, mas óbvio que realmente você fazendo a estratégia correta, você fazendo o protocolo, quebrando o jejum da maneira correta, fazendo tudo de uma maneira assim, mais completa possível, você vai atingir os seus objetivos. Então, por isso eu gosto de dizer que o jejum é imparcial, né? Ele se encaixa em qualquer situação. E não só isso, independente também de qualquer religião da pessoa. Você já parou para pensar que os monges budistas já faziam isso, né? Fazem isso com o intuito de aumentar o calor interno, ou seja, para aumentar o metabolismo deles. E não só isso também, você pode pensar de que os monges budistas também fazem esse processo de purificação, de detoxificação do seu corpo, e é muito, muito válido, vários relatos que a gente tem, tá? Alguma coisa aqui? Não. E na questão também da nossa, né, dos católicos também fazem no período da quaresma, os protestantes, então tem várias questões nossas aqui relacionadas com a religião e, de fato, ele se encaixa em qualquer situação. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos introduzir aí o jejum. Vamos falar da aula de hoje. Eu queria fazer essa introdução, tá? Falando um pouco da aula anterior, do que realmente é a aula de hoje, tá? E me fala aí o que vocês querem saber, me fala aí qual que é as suas dúvidas. Quero deixar a live mais solta hoje. Vamos lá que o intuito nosso aqui é fazer a live solta. E vamos lá. O pessoal está perguntando aqui, né, do detox. Como é que é? Tá bom. Vamos falar do detox intestinal. Bom, vamos lá, pessoal. O detox intestinal aqui, o pessoal tanto pergunta aqui, né? Olha, tem várias doenças, algumas intolerâncias animais, como giro. Bom, tá falando aqui do detox intestinal. Pessoal, o detox intestinal, o que consiste? Tá? Primeiro, a gente preconiza o detox intestinal porque todo mundo, de uma certa maneira, todos, inclusive eu também, obviamente hoje menos, mas ao longo da minha vida já tive problemas de estar se alimentando de produtos alimentícios, de pão, de leite, de glúten, de uma série de coisas. O detox intestinal serve para fazer essa limpeza intestinal. E as coisas que mais agridem o intestino, além do glúten, além do leite, excesso de leite, além de excesso de antibióticos, anti-inflamatórios, além de também todo esse excesso de proteínas, isso vai agredindo, de fato, o seu intestino, provocando essa desbiose intestinal. Então, o que acontece? O detox intestinal serve para quê? Para você fazer essa limpeza do intestino, tá? Essa limpeza do intestino, para o quê? Para depois dar o pontapé inicial para vocês fazerem o quê? Para vocês entrarem no processo do jejum intermitente. Só o fato de você fazer o detox intestinal, você já elimina 2, 3 quilos de toxinas acumuladas no seu corpo, proveniente daqueles alimentos que você tem. Então, é muito bom para as pessoas que estão constipadas. O detox intestinal para as pessoas, para as mulheres, principalmente constipadas, é interessante para as mulheres que têm inchaço, mulheres que querem melhorar, homens também que querem melhorar a clareza, que querem entrar mais facilmente no jejum intermitente, porque ele facilita a entrada do jejum intermitente. Ele é interessantíssimo também nesse processo todo de desinflamação do corpo. Então, assim, isso que é o pulo do gato do você iniciar antes o detox intestinal para depois fazer o processo. E lembrando, né, pessoal, pessoas que não têm um hábito intestinal saudável, o que acontece? Elas são mais propensas a ter sintomas mais depressivos,
terem, pelo fato de que lá no seu intestino a gente produz aí quase 90% do nosso neurotransmissor chamado serotonina, é lá que a gente produz essa questão da felicidade nossa, que é um neurotransmissor da felicidade. Então, literalmente, as pessoas que têm problemas de constipação têm sintomas mais depressivos. Então, o detox intestinal também vai te favorecer você deixar uma pessoa mais feliz, tá bom? E, obviamente, no contexto da obra, você entrando no processo depois do jejum intermitente, facilita você perder peso. Mas o que, de fato, o detox intestinal vai mudar na vida da pessoa? Além disso, que ele vai mudar, ele também vai ser um processo também de limpeza, não só a nível intestinal, mas no corpo como um todo, tá? Do corpo como um todo. Por quê? Você pratica o quê? Você vai praticar um detox de proteínas, ou seja, o detox é baseado em quê? Ele é baseado em frutas, legumes e baseado em verduras. Então, consiste em quê? Você estar fazendo sucos verdes de manhã, você comendo legumes, tá? Então, é baseado em três dias que você faz um processo de quê? É um processo de limpeza intestinal que é voltado para esse processo do jejum, do jejum de proteínas. Então, no café da manhã, você vai tomar um suco verde, depois no lanche da manhã, você vai comer uma fruta, depois na hora do almoço, você come saladas, tudo com azeite, sal rosa do Himalaia. À tarde, você vai comer frutas também, vai repetir o suco da manhã. Então, tem todo um protocolo certinho que a gente elaborou para vocês, que isso vai funcionar. Lembrando que no terceiro dia, vai usar o sal rosa do Himalaia. Vai usar o sal amargo, tá bom? O sal amargo, que eu li aqui, o sal rosa do Himalaia. O sal rosa do Himalaia, você pode usar ele junto com azeite para temperar a salada, tudo. Então, o que acontece? Quando você come bastante fibras, muitas, por exemplo, consiste em abacaxi, consiste em mamão, abacaxi tem o quê? Papaina, abacaxi tem a bromelina, mamão tem papaina, são enzimas digestivas que vai preparando o seu intestino para você entrar nesse processo e estar eliminando toxinas, tá bom? Pacientes que fazem isso relata melhoras depois dessa questão aí da clareza mental, entrou mais fácil, diminui o desejo por carboidratos, tudo isso realmente você vê que realmente tem esses benefícios enormes, que é o detox intestinal. Beleza, pessoal? É isso aí, vamos lá, vamos continuar a live e, de uma certa maneira, vou pegar o gancho aqui do que foi prometido ontem para vocês, os mitos e as verdades do jejum intermitente, tá bom? Isso é muito comum as pessoas estarem perguntando isso. Sim, nenhuma proteína, tá bom? Não pode proteína, tá? Não pode proteína, porque senão atrapalha. Então, muitas pessoas perguntam para mim assim, Wesley, se eu comer um queijo, um ovo, uma carne durante 3 dias, atrapalha o jejum. Vai atrapalhar o detox do jejum de proteínas. Não pode proteínas, tá bom? Vamos lá. Então, falando especificamente dos mitos e das verdades, pessoal, a maneira mais antiga, mais natural, um segredo que foi esquecido pelas pessoas é o jejum intermitente. Eu falei na live de segunda-feira, Platão já recorreu ao jejum, Benjamin Franklin, Gandhi, então líderes espirituais, filósofos gregos já falavam do jejum intermitente, isso antes de Cristo. E por que será que as pessoas perderam isso ao longo do tempo? Será que você parou para questionar isso? Já pararam por que as pessoas deixaram de fazer e por que virou um mito tão grande? E para mim é tão óbvio que não dá. Se você quer emagrecer, é só realmente você fazer essa questão do jejum intermitente, né? E o corpo, 70% dele é água. E o principal nutriente que a gente precisa é de água, pessoal. Tá? Lógico que eu não estou. A gente está falando aqui de um protocolo de jejum intermitente. Não é você ficar jejum de 5, 6 dias, não. É intermitente.
é o protocolo 16 para 8, tá? Tem algumas pessoas que fazem, à medida que vai fazendo, vai engatinhando, vai evoluindo, vai fazendo protocolos mais estendidos, de 18, de 24 horas. São protocolos que vão funcionar para a pessoa e protocolos que cada pessoa vai ter a sua adaptação, tá? Então, o jejum intermitente, ao longo do tempo, ele foi esquecido, simplesmente por causa disso, por causa de influência de questões de indústrias, foi indústria alimentícia, indústria dos medicamentos, porque é óbvio que o jejum previne, cura, melhora várias doenças, é menos dinheiro para a indústria, obviamente, se a gente comparar. E, obviamente, se você for pensar também, se você come menos, você consome menos alimentos e, obviamente, a indústria alimentícia também deixa de faturar. Então, pode parecer um pensamento aqui meio bobo, mas faz sentido sim, viu, pessoal? Tá? Se a gente for pegar o histórico, não precisa ir longe não, tá? Isso aí, acredito que o meu avô, meus bisavós já faziam. Meu pai, vou falar meu pai, uma prova social aqui, meu pai, ele nunca tomou café da manhã. E ele sempre falou, eu tomo café da manhã, meu corpo fica lento. Isso na época de jovem dele, há 30, 40, meu pai está com 65, vamos colocar 40, 50 anos atrás, ele nunca gostou de tomar café da manhã. Foi quem tomava café da manhã estragava o dia dele, porque ele se sentia mais lento, né? E, de fato, também, você precisa ir longe. Você pega o seu avô, seus bisavós, tinha esse hábito, não tinha esse hábito de comer de 3 em 3 horas. Isso foi instituído de uns anos para cá, obviamente com alguns interesses. Lembrando, pessoal, a questão de comer de 3 em 3 horas, não vou entrar em mérito aqui, porque em algumas situações funciona sim, tá bom? Pode funcionar. Qual que eu vejo que vale a pena você estar usando essa questão de 3 em 3 horas? Talvez aquelas pessoas que necessitem um aporte calórico maior, que querem ganhar massa magra, assim, vai competir, que é atleta, que vai querer fazer um esporte bodybuilder, que seja, necessita de um aporte calórico porque vai necessitar de ganhar massa magra. E não só isso também. Às vezes aquela pessoa que está com dificuldade, vem comendo muitos alimentos industrializados. Primeiro você tem que dar uma limpada na dieta, fazer uma reeducação alimentar e depois, de fato, você pode introduzir o jejum intermitente. Lógico que isso é variável, mas, de maneira geral, o jejum se encaixa para muitas pessoas, se encaixa para a maioria das pessoas. Eu tenho pacientes que já vêm desse processo assim, de comer muito porcaria e entrar no processo de jejum intermitente, que eles têm vários benefícios. Então, o jejum foi esquecido. E, lógico, aí acaba que tem aquelas crenças, né, lá atrás, aquelas crenças. E sempre, né, nossos pai, mãe, falando assim, meu Deus, menino, se você não tomar café da manhã, você não vai aprender na escola, saco vazio não para em pé, se você não comer, você não vai subir em árvore. Eu passei por isso, né? Se você não comer tudo, se não raspar o prato, você vai, de fato, não vai ganhar presente. Agora, vem cá, mães, vocês que estão aqui presentes, vamos lá, faz de conta que seu filho está lá, vai comer um pratinho de comida, né? Vai comer um pratinho de comida e você chega, acorda de manhã sem fome, tá? Seu filho de 7, 8 anos acorda sem fome, tá? O que vocês fariam aí na maioria das vezes? Acredito que vocês vão, não, menino, vamos tomar um café para você aprender na escola. Se o menino falar, não, mãe, eu não estou com fome, eu quero só comer por volta de meio-dia. Eu sei o quanto que é difícil, né, acreditar nisso do café da manhã, né? Que isso aí tem que ser evidente. Mas, enfim, pessoal, respeite a fome fisiológica e cada um tem a sua, tá bom? Eu tenho inúmeros casos aqui de que pessoas, crianças, vamos dizer assim, que tiveram essas crenças por trás devido aos pais que se tornaram obesos no futuro, tá bom? Porque a questão é muito forte dessa questão dessas crenças e acaba que isso pode favorecer, porque criança, muitas vezes, o pai oferece alimentos industrializados, vai treinando o paladar da pessoa e ela vai predispor a comer alimentos refrigerantes, doces, e obviamente são alimentos viciantes.
Isso realmente vai implicar em quê? Vai implicar nessa questão da obesidade, tá? E por conta dessas crenças, desses mitos aí, fica difícil, né? Fica difícil das pessoas acreditarem que o jejum funciona. Por quê? Qual que é a primeira coisa? Qual que é a primeira coisa que as pessoas perguntam sempre aqui no meu consultório? Falam, ai, doutor, eu vou fazer 16 horas de jejum, eu vou sentir fome? Esse é o primeiro mito. Eu vou sentir fome? Não. Já falei para vocês, o jejum intermitente, ele modula o quê? A leptina, que é o hormônio da saciedade, tá bom? Ele modula. Então, pode ter certeza, eu tenho inúmeras provas aqui, que pessoas que fazem o jejum intermitente, no período da manhã, não sentem fome, tá bom? Muitas pessoas sentem fome, o quê? Dependendo do que ela come na noite anterior. Se ela comer algum carboidrato refinado, algum junk food à noite, vai ser difícil ela entrar no jejum no dia seguinte. Então, fome a pessoa não sente, principalmente porque ela modula a questão dessa leptina e, de fato, o paciente ele vai se beneficiar. A Carla, minha esposa, ela costuma dizer, é muito mais fácil você comer nada do que comer pouco. E é uma pura verdade, tá? A partir do momento que você comeu alguma coisa, estimulou a insulina, você vai, de fato, aí pode favorecer você aí no resto da manhã, tá querendo estimular a sua fome, tá bom? Lembrando, pessoal, depende muito do que você come, tá bom? Umas coisas menos, outras mais, tá? Óbvio que tem pessoas que vão tomar um café da manhã saudável, tá? Vão comer um ovo mexido, isso dá, só comer comida de verdade nunca é demais, tá? Mas a gente falando especificamente do protocolo do jejum intermitente, que eu preconizo de 20 horas à noite até 8, meio-dia do dia seguinte, a gente tem esse período de 16 horas de alimentação, de não alimentação, o paciente, sim, vai modular a leptina dele, não vai passar fome. E à medida que ele vai se adaptando a isso, se ele vai vendo que ele consegue estender o jejum para 18, ele consegue estender o jejum para 20, depois ele consegue estender o jejum para 24 horas. Então, assim, isso é um mito muito grande, é um mito extremamente que já de fato já caiu por terra quando o paciente chega aqui para mim. Vamos lá. Outra coisa, Rodrigo, em relação ao do fome, da leptina. É isso mesmo. Tá. Então vamos lá. As pessoas falam também assim, mas doutor, eu sempre escutei que comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo. Pelo contrário, pessoal, pelo contrário. Quando você come de 3 em 3 horas, o que acontece? Você, de uma certa maneira, você está estimulando a sua insulina. Você estimulando a sua insulina, você dá o pico dela, e a insulina é um hormônio que você acumula gordura, você acumula líquidos, e de fato vai favorecer você não perder peso. E as pessoas questionam, então, com o jejum intermitente, o meu corpo vai ficar com metabolismo lento? Não, pelo contrário, o seu corpo vai virar um queimador de gordura. Por quê? Porque a insulina não está no seu corpo, ela vai estar baixa, tá? Então, o seu corpo vai utilizar outras fontes de energia, que é a gordura estocada no seu corpo, como fonte de energia, tá bom? São os corpos cetônicos, por isso que a pessoa fica com mais energia, por isso que a pessoa fica com cognição, e além disso, o jejum intermitente também ajuda demais, porque ele aumenta a adrenalina, a pessoa fica mais focada, aumenta a questão do hormônio do crescimento, aumenta a questão do cortisol, então a pessoa fica mais em estado de alerta. Então, o segundo mito é que o jejum vai deixar o metabolismo lento. Não, não vai. Eu tenho provas, inúmeros casos aqui de pacientes que fazem jejum intermitente, pelo contrário, acelera o metabolismo pelo fato de o seu corpo virar um queimador de gordura. Beleza? Outra coisa que a pessoa fala que eu vou ficar fraco, não. No jejum intermitente você não fica fraco, tá? Por quê? Porque você utilizar uma outra via de energia, tá? Que são a via da queima da gordura, e o seu corpo vai produzir corpos cetônicos, é como se fosse uma gasolina aditivada para o seu corpo, né? Então, como se fosse uma gasolina que o seu corpo aproveita melhor e vai te dar muito mais energia, tá bom? Então, o seu corpo não fica fraco. Lembrando também, pessoal, é importantíssimo
que na janela da alimentação vocês comam comida de verdade. Vocês veem que eu sempre bato nesse ponto. Comer comida de verdade é o mais importante, tá bom? Outra coisa, a pessoa, questão de vai ficar mais estressado, meu Deus, estou sem comer e tal, porque as pessoas sempre utilizam a comida como um mecanismo compensatório, sempre utilizam um mecanismo de recompensa, né? Ah, eu vou comer para diminuir o meu estresse, eu vou comer um chocolate. Não, o jejum intermitente, pelo fato de modular esses neurotransmissores, pelo fato de aumentar a adrenalina, pelo fato de melhorar todos esses parâmetros aí, o que acontece? O seu corpo diminui essa questão do estresse, você consegue controlar mais isso, não vira escravo de desejos. Lembrando, né, pessoal, fome é necessidade e desejo e apetite é desejo. Então, isso é muito claro. Fome você passa períodos muito longos de jejum. Então, o que acontece com a gente é desejo. É aquele desejo de olhar para uma comida, é o desejo de você estar sendo estimulado, sei lá, com uma pessoa que passa aí com um bolo, uma série de coisas, você realmente pode te afetar e aumentar os seus desejos, tá bom? Então, esses mitos são, recapitulando, sentir fome, não, o metabolismo vai ficar lento, também não. Outra coisa, relação da perda da massa magra. Não, o jejum intermitente não faz você perder massa magra. A gente teve um depoimento ontem lá da Gabriela. O que ela fez? Ela fez jejum intermitente durante 28 dias, fez o nosso curso, tá, do protocolo do jejum intermitente de detox intestinal. Ela fez a bio antes e depois. Ela só perdeu gordura, tá? Ela não é a única. Várias mulheres, vários homens perdem gordura. Às vezes, o que acontece? A pessoa pensa assim, meu Deus, eu não vou comer, vou perder músculo. O corpo não ia ser tão, vamos dizer assim, bobo, ou, entre aspas, aqui, idiota, de querer queimar uma coisa muito nobre que é a sua massa magra. Ele não vai fazer isso. A massa magra, tem estudos comprovantes que só perde massa magra vocês fazendo o quê? Tem um jejum acima de 4 dias, tá bom? Um jejum de 4 dias você começa a perder massa magra, tá bom? Mas jejum de 16, de 24, 26 é impossível, você não perde massa magra, até porque quando você entra em jejum, você aumenta o seu hormônio de crescimento, que é o hormônio que ajuda a você ganhar massa magra. Então, essa questão de falar, meu Deus, o jejum intermitente perde massa magra, talvez é uma falta de informação. Porque o corpo, ele começa primeiro a utilizar o quê? O glicogênio do fígado, depois ele utiliza a gordura estocada no seu corpo e depois ele passa a utilizar isso em forma de corpos cetônicos para aumentar sua energia e sua disposição. Legal? Bom, um outro mito, e na verdade já vou entrar nessa questão do sabotador, seria o quê? Seria principal, pessoal. Acho que todo mundo passa por isso. E pode deixar os seus relatos aqui, contar para os outros. Eu até falei isso ontem. Contar para os outros se você iniciou o protocolo de jejum intermitente. Mas por quê? Porque as pessoas assustam. Toda aquela crença lá, que eu, vocês, todo mundo já viveu, está enraizado às vezes em algumas pessoas, tá? Isso, de fato, fica difícil você chegar a passar uma informação nova, uma pessoa que desconhece isso, tá? Então, uma pessoa que não conhece esse tipo de assunto, não sabe a metodologia, vai falar assim, nossa, você é maluca. Não, você vai desmaiar na academia, você vai perder massa magra. Não. Então, uma coisa que eu sempre falo para todos os meus pacientes, para todos os meus clientes, pessoas que fizeram o meu curso, é o quê? Fazer o jejum intermitente, não conta para ninguém. Ou só conta, compartilha para aquelas pessoas que você sabe que vai te apoiar. Isso é o mais importante. Pessoas que querem te sabotar, vai ter números. Por quê? Parece que as pessoas não querem ver as outras pessoas felizes e no progresso, mas óbvio que isso já está mudando muito. E eu gosto muito que as pessoas, as mulheres, sejam o quê? Sejam exemplos, né? Sejam exemplo um para o outro. É isso que eu quero. Para mim, o maior motivo de alegria e de felicidade está contribuindo para vocês com protocolos, contribuindo para vocês com essas informações, porque eu quero que as pessoas cada vez mais façam isso, sirvam de exemplo para outras, ou seja, meu Deus, eu consegui
fulano de tal pode conseguir, nossa, melhorei minha diabetes, nossa, melhorei, tirei os remédios da pressão, melhorei aquela gordura no fígado que estava no ultrassom, então você pode servir de exemplo para todos, tá? Então, contar para os outros é o grande sabotador, tá bom? Então, a dica que eu dou, não conto para ninguém, tá? E assim, as pessoas chegam assim, meu Deus, será que eu conto para o meu personal? Será que eu conto para minha mãe? Pessoal, fique tranquilo, tá? Talvez no momento certo vocês podem contar, quando vocês já tiverem tendo mais no meio para frente, ou do mais que vocês estiverem aí tendo resultado, você começa a confidenciar para as pessoas, aí o que acontece? Aí vira uma coisa natural, poxa, que legal, que bom, poxa, talvez a pessoa que se tiver a humildade de reconhecer isso, realmente isso vai ser válido para todo mundo. Mas, assim, de uma certa maneira, as pessoas estão mudando essa concepção, estão mudando essa forma de pensar que o jejum intermitente. Lógico, como eu te falei, é um mito muito grande, né? E isso foi esquecido. Foi esquecido e uma técnica, um segredo aí que... segredo entre aspas, é um segredo que as pessoas perderam e agora está vindo mais à tona e está se tornando muito mais popular. Uma outra coisa que é um grande sabotador é você entrar no jejum pensando de maneira negativa. Lógico que isso não vai funcionar. Ai, será que funciona para mim? Ai, você começa a contar as histórias. Ai, meu metabolismo está lento. Será que funciona? Aquelas crenças vêm na sua cabeça. Nossa, fulano de tal vai achar isso de mim, que não sei o que. Então, entrar com pensamento negativo, tá? Todo pensamento vai gerar o quê? Antes disso, né? Antes do pensamento tem a comunicação dela. Se ela se comunica com uma pessoa derrotada, fracassada, ela vai ter um pensamento dessa maneira negativo e ela vai ter um sentimento de quê? De derrota, de tristeza. Isso vira uma crença para ela. Isso não funciona para mim. Então começa muito já com a comunicação. A comunicação que você vai virar essa questão do pensamento que vira um sentimento e sentimento vira uma crença. Então, pessoal, entrou no protocolo do jejum intermitente, detox intestinal, o que vai acontecer? Vocês vão entrar de uma maneira positiva, vocês vão entrar de uma maneira que vai vencer pessoas que vão conseguir. Então, um grande sabotador é entrar com pensamentos negativos. Isso serve para qualquer área da vida, tá bom? Óbvio que todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, mas você entrando com um pensamento que vai funcionar e funciona, tá bom? Aquela velha frase que todo mundo fala, finja até ser, ou treine até ser, ou treine até acontecer isso. Isso com certeza é muito poderoso, tá bom? Um outro sabotador é o quê? É aquela pessoa que quer um jejum errado. Ou, por exemplo, ela vai, final de semana, vou citar 2 exemplos aqui. Fiz o jejum 16 horas, eu fiz o jejum 16 horas, eu vou quebrar o jejum fazendo o quê? Já que eu fiz jejum intermitente, eu vou comer aqui, vou me compensar comendo uma coisa diferente. Isso é o pior sabotador, é quebrar o jejum errado. Por isso que eu sempre falo, pessoal, quebrar o jejum com comida certa, porque o seu corpo, ele não quer calorias, ele gosta de nutriente. Nutriente você só encontra em comida de verdade. As pessoas perguntam, o que é comida de verdade? Frutas, legumes, hortaliça, peixe, carne, frango, ovos, isso é comida de verdade. Coisa que vem da natureza, não é nada industrializado. Legal? Então, quebrar o jejum intermitente de uma forma errada é um grande sabotador. Ou aquela pessoa também, você pode se identificar aí também, aquela pessoa que vai fazer o jejum intermitente, ela faz certinho durante a semana e no final de semana ela faz tudo errado. Vou fazer a dieta do lixo, isso também não funciona, tá bom? Não funciona. Se você assumir o propósito, faça certo, vai com pensamento positivo, não conta para os outros. Quando eu falo não contar para os outros, tá, pessoal? Aquelas pessoas que são descrentes mesmo que vão estar te criticando, tá? É a falta de informação. Então, esse sabotador de quebrar errado o jejum intermitente, pode ter certeza que quebrar ele vai ser também a pessoa vai ter vários benefícios e ela não vai conseguir perder peso. Ela vai intoxicar o intestino todo, ou seja, aquele protocolo que você fez antes de detoxicação
vai por água abaixo, você intoxicou seu intestino, você vai estimular o seu paladar a querer outras comidas, seu paladar vai ficar viciado. Então, enfim, embolou o medicamento todo, você não consegue fazer. Então, por isso que é importante você seguir certinho, pessoal, seguir certinho, fazer o jejum intermitente tem que ser certo. Não pode, tem que quebrar com comida, tá bom? Uma outra forma é não fazer o detox intestinal. Isso também é um grande sabotador. Se não fazer o detox intestinal, também não vai funcionar o jejum intermitente. Por quê? Já cansei de ver pessoas aqui. Ai, estou fazendo jejum intermitente, mas estou seguindo a risca, mas não funcionou para mim. Lógico, porque o detox intestinal ela é responsável por uma coisa poderosa para vocês, tá? Ela é uma coisa poderosa para vocês. Quando você faz essa limpeza intestinal, o que acontece? Você melhora a sua flora intestinal, você melhora essa desbiose intestinal. A gente vai deixar também o quê? A gente vai deixar sugestões, a gente deixa sugestões de a pessoa estar recolonizando depois com probióticos, com glutamina. Isso vai favorecer o quê? Você trocar a sua flora intestinal, melhorar a sua desbiose. Então, você colocando a flora do magro da pessoa, colocando a flora intestinal, lactobacilos, não serve Yakult, não serve essas coisas, porque Yakult é uma coisa muito pouca simples, tem que ser uma coisa manipulada, tá? O kefir. O kefir vai quebrar o jejum e depois ele é do soro do leite. Então, assim, tem que ser probióticos manipulados e glutamina, tá bom? Talvez isso é novidade para vocês, mas a gente sempre deixa como sugestão. Então, você não fazer o detox intestinal, também é um grande sabotador, porque ele é o preparatório, porque ele vai limpar seu intestino, vai trocar sua flora intestinal, vai colocar a flora da pessoa magra e da pessoa saudável, e mais lindo acontece, é emagrecer e permanecer magro. Ou seja, você não fica nesse efeito sanfona seu. Ai, meu Deus, eu já fiz dieta, mas eu faço as dietas e acaba que eu volto o que era antes. Lógico, porque a pessoa não habituou o seu corpo, não trocou a flora intestinal, está com crenças limitantes, uma série de coisas. Então, obviamente, isso vai acontecer. Então, quebrar o jejum, não fazer o detox intestinal vai implicar nisso, tá bom? Esqueci de mais algum aí? Acho que os principais são esses aí, tá? Tá bom, vou olhar para vocês aqui da live aqui. Desculpa, pessoal, assim... Tá. Desculpa, pessoal, tá? Mas, enfim, acho que vocês estão escutando minha voz aí, né? Tá tranquilo, tá? Vamos lá. Então, a gente falou, só recapitulando do nosso curso, dos mitos, dos sabotadores. Então, não contar para o primeiro mito é que você vai sentir fome, não vai acontecer isso. O metabolismo não vai ficar lento, você não vai ficar estressado, ansioso. Alguém perguntou aqui, isso é importante, vamos lá. Já que você falou de ansiedade, depressão, pessoas que tomam remédio para isso, estão controladas, podem fazer o jejum intermitente, o detox intestinal, não tem problema. Ou seja, a gente coloca de uma maneira que boa parte da população se encaixa nisso. Lógico que tem algumas pessoas que não se encaixam nisso. Vamos lá, aproveitando, quem não pode fazer o jejum intermitente, isso é importante, tá bom? Primeiro, pessoas que têm algum distúrbio alimentar, anorexia, vigorexia ou bulimia, é contraindicado fazer o jejum intermitente. Outra coisa, aquela pessoa que já tem, que é sarcopênica, que não tem massa muscular, geralmente são os idosos. Então, a gente não recomenda os idosos com 70, 80 anos, já com a saúde debilitada, fazer o jejum intermitente. Legal? Outra coisa, grávidas. Por que grávidas? Todo mundo pergunta, grávida pode fazer. Grávida é um momento à parte da vida da pessoa e da mulher que a pessoa, eu acho que você tem que entrar no consenso aí com o seu ginecologista e, obviamente, eles vão ser contra. Eu também, muitas vezes, sou contra. É um momento da sua vida. Vamos lá. Está grávida, ganhou neném, parou de amamentar, beleza, pode fazer o jejum intermitente. A amamentação, isto vamos dizer assim, a amamentação é uma contraindicação não absoluta, mas talvez relativa. Tem mulheres que conseguem fazer, outras não, tá? Isso vai muito
de cada mulher. Lógico, a mulher que está amamentando aumenta muito a fome dela, né? Porque ela está aumentando a produção de leite, está amamentando aí o filho, e realmente pode aumentar a fome e pode ter essa dificuldade, tá? Bom, uma outra contraindicação seria aquelas pessoas que tomam medicação, outras pessoas que tomam medicação que dependem de você estar com o estômago cheio, tá bom? Por exemplo, anti-inflamatório, aspirina, essas medicação que dói o estômago, né? Que pode estar piorando, então você tem que comer junto com o alimento, antibióticos também. Outras pessoas que não podem fazer o jejum intermitente, talvez aquelas crianças de maneira geral, né? Crianças de maneira geral, eu não recomendo, porque realmente é uma outra fase da vida. Então, sim, eu destaco essa. Outra coisa também é o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 também é uma contraindicação relativa. Por que relativa? Você tem que ter um acompanhamento médico muito por perto. Você tem que fazer esse acompanhamento perto, porque às vezes o paciente está usando insulina, o que acontece? Se ele pular a refeição e manter a dose da insulina, ele vai ter hipoglicemia. Então, isso não vai ser legal. Tem que fazer o ajuste da dieta, o ajuste da dose da insulina. Então, pessoal, essas são as principais contraindicações. Grávidas, gestantes, no caso, né, amamentação, idosos, pessoas com distúrbios alimentares, diabetes tipo 2. Então, eu não recomendo. Ou seja, você vê que é uma pequena parcela da população, você vê que a maioria das pessoas podem estar fazendo jejum intermitente, tá bom? E vamos lá, deixa eu ver aqui, como é que é? Perguntou aqui? Não é perguntando, é para falar do pessoal perguntando do curso, como vai cair a live daqui a pouco? Tá bom, a minha equipe está me avisando aqui. Pessoal, então, vamos lá. Eu sou uma pessoa aqui que, sinceramente, eu gosto de estar fazendo a minha doação o máximo possível para vocês, tá? E fazendo o quê? Passando informações, né? Estou aqui no meu Instagram, passo conteúdo, passo várias coisas. Infelizmente, muitas vezes a gente não consegue responder, porque é um volume muito grande, a gente recebe muitas mensagens no e-mail, muitas mensagens por direct, a gente tenta, eu, Carlos, Rodrigo, assessorar ao máximo, se doar ao máximo, porque a gente encara que se a gente se doa o máximo, o universo vai contribuir para a gente. Esse é o intuito nosso aqui, de estar passando para vocês esse tipo de conhecimento. E lembrando também, pessoal, fisicamente, eu só atendo em 2 cidades. Eu atendo em Vila Velha, aqui no Espírito Santo, que é minha cidade de origem, e atendo também em Belo Horizonte. São 2 cidades que eu atendo. Então, fica meio que humanamente impossível de eu estar, obviamente, atendendo em todas as cidades, fazendo atendimentos online. Várias pessoas pedem essa questão de atendimentos online e, obviamente, isso aí para mim fica um pouco complicado, porque realmente é uma questão de legislação, de CRM, de uma série de coisas. Então, assim, eu vejo que o meu propósito hoje é realmente passar o máximo de conteúdo, de informação para todos. E isso, obviamente, se a gente consegue passar essas informações, se a gente consegue passar o máximo de conteúdo possível, a maioria das pessoas vão estar se beneficiando, né? E não é à toa que a gente já elaborou cursos, treinamentos anteriores e as pessoas tiveram muito sucesso, né? E isso, se a gente passa esse conteúdo na internet através de cursos, treinamentos, eu sou o guia, junto com a minha equipe, o Rodrigo, a Carla, o Nabuco, a gente passa todo esse treinamento para vocês e, de uma certa maneira, a gente consegue divulgar mais esse tipo. Então, a gente passa certinho todo tipo de protocolo, passa tudo certinho e isso a gente consegue divulgar cada vez mais os nossos conhecimentos e o nosso propósito de vida. Tá bom, pessoal? Bom, vou responder mais algumas perguntas aqui. Lembrando, tem mais alguma coisa? Tá bom. Como é que é? Tá? Pessoal, vamos lá. Estou me lembrando aqui. Sexta-feira, né, vai ter uma outra live. Eu quero deixar bem aberto aqui para vocês, todo mundo, tá bom? Bom, pessoal, vou encerrar a live aqui para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado.
Vamos lá. E conto com vocês na sexta-feira. E com certeza, sexta-feira vai ser um dia que promete muito para vocês, tá bom? Grande beijo e fiquem com Deus. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.